novo o meu olá para todos vocês, mas também para todos aqueles que nos assistem através dos mecanismos virtuais. E para quem me acompanha agora, hoje, pela primeira vez e não sabe quem eu sou, eu aproveito para dizer que sou a Carla e que hoje estou aqui para vos falar sobre como é importante nós começarmos de novo, mesmo se a vida, cheia de inúmeras situações, nos leva da mais alta alegria à mais baixa autoestima, e nós habitualmente até costumamos dizer que a vida é feita disso, de altos e de baixos. E é verdade, a vida é feita de ocorrências e nesses períodos, vamos dizer assim, mais conturbados, é natural, como espíritos imperfeitos que ainda somos, nós desanimarmos, nos abatermos. Então ninguém está, obviamente, sozinho nesse percurso, porque todos nós caminhamos ainda com muitas oscilações. E em parte isso acontece porque os nossos sentimentos estão ainda muito intimamente ligados ao nosso estado de alma, à forma como nós vemos a vida. E dessa maneira nós permitimos que os nossos sentimentos influenciem a nossa força interior e influenciem também a nossa vontade de viver. Nos momentos difíceis, nós dizemos, o abatimento é tanto que parece que a energia se dissipa. A desmotivação instala-se. Mas nós não podemos deixar que isso aconteça. Sabemos que é necessário avançar. E nesse intuito, fomos, e os que aqui estamos provam isso, à procura das respostas. Até um dia, aquele dia, em que nos encorajamos de alguma forma, porque encontramos a casa, ou seja, o centro espírita. Lugar onde nós encontramos finalmente, pelo menos, o combustível suficiente para nos reerguermos, seja pelo conhecimento que esta doutrina nos proporciona, seja nas mensagens inspiradoras que nós muitas vezes ouvimos aqui e que elas tanto nos fortalecem. E eu vou pegar numa dessas frases. Temos um bom exemplo nisso na frase muito conhecida de Chico Xavier, que diz assim: embora ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Então, esta frase que refere o passado, o presente, o futuro, esta frase lembra-nos, de um lado, que o passado é aquilo que todos nós já sabemos. Passado é passado. É impossível retroceder ou mesmo modificar situações vividas, sejam elas da infância, da adolescência ou mesmo da idade adulta. Em simultâneo, esta frase avisa-nos também com relação ao futuro, lembrando-nos que viver antecipadamente nesse período é negligenciar o presente. Então, nem muito do passado, nem tanto do futuro. Chico Xavier, que tinha a perfeita noção das nossas dificuldades, pois também ele passou por muitas, decidiu, por meio desta belíssima frase, realçar a importância do hoje, na mudança dos nossos destinos, alertando-nos de que todos nós podemos e devemos recomeçar para reconstruir um novo fim. Está ao nosso alcance, efetivamente. Este alerta que ele nos deixou é, efetivamente, uma frase que nos marca. Mas o que é que nós vemos muito por aí, e nós mesmos não deixamos de ser diferentes? É que muita gente permanece numa determinada fase da vida como que estacionado, a remoermos acontecimentos já passados, sem fazermos sequer um esforço mental, esforço esse necessário para superarmos esses momentos. Em virtude dessa postura de nos mantermos estagnados no passado,
Quantas pessoas não vivem trancadas em si mesmas, envoltas em amarguras, em depressão ou encarceradas numa profunda nostalgia e dali não saem? Foi então que, recentemente, se decidiu fazer um estudo de porquê é que as pessoas, na sua grande maioria, sofrem por antecipação. Sofrem tanto com coisas que já passaram. E esse estudo, muito interessante, veio demonstrar que nós é que superdimensionamos os nossos problemas. Que 90% daquilo que nós consideramos mau e que pensamos, aliás, que vai ocorrer, não chega realmente a acontecer. 90% das vezes, os nossos receios não chegam a efetivar-se. Os restantes 10%, conclui este estudo, não têm sequer a dimensão que nós lhes projetamos. E é verdade. Quantas vezes nós, antecipadamente, na noite anterior, por exemplo, não dormimos porque remoemos e visualizamos já o dia da manhã. E vai ser assim, e vai-me dizer aquilo, e eu não saberei o que dizer, não saberei o que responder. E como é que eu vou reagir, e como é que eu vou resolver. E quando se vai a ver, depois da situação ocorrida, quantas vezes nós não dizemos, olha, afinal, foi bem menor do que aquilo que eu estava à espera. Porquê? Porque nós projetamos para aquele momento imensas situações que nós mesmos criamos com os nossos pensamentos. Então nós deduzimos deste estudo que ele se encontra em perfeita sintonia com aquela frase do Chico Xavier. Ou seja, ficarmos presos no passado não é saudável, antes pelo contrário é doentio, e mais, ficarmos demasiadamente no passado não nos permite vir a desenvolver os nossos atributos, que também os temos. Então, perante isto, a doutrina espírita diz-nos, há só um caminho. E que caminho é esse? Que caminho é que nos resta, afinal, cumprir? O de seguirmos em frente. Mas como? Devem dizer alguns de vocês aí nas vossas cabecinhas. Mas como? Porque a doutrina espírita, sem dúvida que nos diz muitas coisas bonitas. Mas como é que eu hei de seguir em frente? Primeiro, percebendo que embora nós não tenhamos nenhum poder sobre o passado, sobre aquilo que já aconteceu, temos sempre poder sobre o presente e mais ainda sobre o futuro. Como diz Joana de Ângeles no livro Roteiro de Libertação, ela diz-nos assim: coloquemos o combustível da paciência e do amor na chama que arde no nosso sentimento espírita e prossigamos. De facto, o que nos acontece, ou aliás, o que é que aconteceu connosco após conhecermos a doutrina espírita? Se não isto, o de colocarmos novamente a tal paciência, a compreensão de forma mais ativa com relação àqueles que nos rodeiam e à nossa própria vida. Foi o que nós fizemos. Porque a doutrina espírita, quando entra na nossa vida, de forma gradativa, porque ela não entra de rompão, como nós sabemos, no início até há coisas que nós ouvimos que não entram lá muito bem, não se aceitam de bom ânimo, mas a verdade é que ela, quando entra no nosso íntimo, na nossa vida diária, nós sentimos que o nosso padrão vibratório se modifica. Em parte porque ficamos logo a saber que a vida, afinal de contas, nos responde sempre, mas nunca com base na sorte ou no azar, como até aquele momento nós considerávamos. É que até o momento em que entramos na doutrina espírita, nós associávamos tudo a isso. Ou era sorte, ou era azar. E a partir do momento em que compreendemos as leis da vida, sabemos que não é assim que funciona. Então nós hoje compreendemos que não há razão para acharmos que a nossa vida se rege sobre a influência de astros, de números ou outros fatores externos
que não sejam aqueles que são resultantes das leis, sobretudo da lei de causa e efeito e da justiça divina. É que agora nós já percebemos que, afinal, um bocadinho tirando as palavras ao Pedro, o bem ou o mal que nos acontece são consequência das nossas atitudes, nesta ou noutras vidas. E percebemos também que na sequência das nossas escolhas é que nós somos e nos tornamos agentes da mudança, que nós não estamos cá para sermos meros espectadores. Pela nossa intervenção diária, nós agora olhamos para as coisas com outro olhar, porque sabemos que a forma como nós fazemos as coisas, que afinal de contas as nossas palavras podem não só transformar, como reescrever a nossa história e a história dos outros que estão à nossa volta. E nesse sentido, crescemos em responsabilidade. E claro, ficamos mais atentos também nos momentos de angústia, nos momentos difíceis. É claro que nem todos os nossos sofrimentos dependem exclusivamente de nós, e quanto a isso a doutrina espírita, de maneira assim muito frontal, nos diz que se cada qual for à origem de muitos dos seus sofrimentos, depressa verá que a maior parte deles são os efeitos daquilo que se poderia ter evitado. Vemos isto no Livro dos Espíritos, na questão 257, onde ainda nos é dito o seguinte: quantos problemas de saúde, quantas doenças não deve o ser humano aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões. Se vivesse o ser humano sempre sobriamente, se não abusasse de nada, se fosse sempre simples nos gostos e modesto nos seus desejos, poupar-se-ia a muitas inquietações. Então nós vemos aqui que nós é que nos metemos em certas alhadas. Não é? Que nós é que nos deixamos resvalar com muita facilidade para sentimentos e até pensamentos pessimistas, depreciativos, de um padrão vibratório que não nos ajuda em nada. Lavoisier, entretanto, disse uma coisa muito interessante. Vocês conhecem a lei de Lavoisier, que diz assim: nada se perde, tudo se transforma. E, aproveitando um bocadinho as suas palavras, nós percebemos que também essas tribulações, ou seja, essas inquietações pelas quais passamos, que nós muitas vezes associamos a montanhas difíceis de transportar, também elas nos serviram como meio de crescimento espiritual. Então, na resposta à questão da questão 634 do Livro dos Espíritos, nós temos isto muito claro, quando os Espíritos nos dizem assim: se não existissem montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. Se não existissem montanhas, o homem não poderia entender que é preciso que o espírito adquira experiência, ou seja, é preciso passarmos por determinadas tribulações, e para isso é necessário que ele conheça o bem, que ele conheça o mal. Então vemos que faz parte da nossa condição de espíritos imperfeitos, do lugar que ocupamos aqui, num mundo também ainda de provas e expiações, passarmos por estas questões, por estes momentos mais difíceis, mais conturbados, como eu disse lá atrás. E quantas pessoas não passaram precisamente a identificar-se com a doutrina espírita depois de se depararem com um sofrimento, com uma aflição? Não foi esse mal-estar, que nós lhe chamamos, que motivou essas pessoas, que precisamente encorajou essas pessoas a visitar o centro espírita? Comigo foi. Não foi graças a essa situação incompreendida aos nossos olhos, né, que Deus encontrou ali a oportunidade
de nos possibilitar maior entendimento com respeito à vida e maior amadurecimento moral. Foi. Então, por isso nós dizemos, Deus escreve certo por linhas travessas. E é verdade. Os caminhos podem ser, por vezes, tortuosos, mas nada neles se encontra errado, são sempre caminhos para que nós cheguemos a Deus o mais rápido possível e, de preferência, bem e com o menor sofrimento, como é óbvio, não é? Então, no princípio, essas pessoas, e eu incluo-me novamente, não é? Falo por mim, que encontraram no centro espírita o tal combustível para se reerguer, que faziam? Entravam calados, meio escondidos, só assistiam às palestras, recebiam passes, bebiam da água fluidificada e iam embora, apenas com a preocupação de que se livrassem, ou alguém os livrasse daquela dor, daquele mal-estar. Aos poucos, passamos devagarinho a identificar-nos com o que aqui ouvimos. E começamos por ser espíritas, mas atenção, espíritas unicamente no centro espírita. E por algum tempo mantivemos-nos nessa atitude. Ou seja, aqui é mais fácil, porque o ambiente é propício. Sermos tolerantes uns com os outros, sermos compreensivos, falarmos de forma mais afável e simpática. Mas depois lá fora, quantas vezes nós não reparávamos nessa questão, nesse pormenor, de que aqui somos um mar de rosas, uma flor que cheira tão bem. E depois de sairmos, depressa voltávamos ao mesmo. E durante algum tempo queixávamos o próximo de que eles é que nos desestabilizavam. Que nós queríamos estar muito em determinada harmonia, mas que lá em casa tudo contaminava contra nós. Eu digo lá em casa porque eu acho que é o lugar onde mais rapidamente isso acontece. Será que eram só os outros ou éramos também nós que ainda, como eu disse, éramos unicamente espíritas aqui dentro? Só quando finalmente começámos a interiorizar o que aqui nos diz a doutrina, começámos a perceber que é pela renovação moral que se vão estipular, que se vão dar, que vão acontecer as tais mudanças que nós tanto desejamos. Só quando finalmente nós compreendemos que é imperativo nós estabelecermos mudanças, nós nos renovarmos de forma constante, aí é que percebemos que, afinal de contas, está tudo nas nossas mãos. Ou que grande parte está nas nossas mãos. E mais, de que não há religião que por si só salve alguém. E é nesse instante que muitos abandonam o centro espírita, não voltam, porque lhes é difícil de encarar esse lado da responsabilidade, de terem de fazer também alguma coisa para que a vida mude. Para ganhar forças e começar de novo. Ora, do conhecimento espírita, nós percebemos que se queremos vencer as tais horas difíceis, precisamos, 1. De aliar-nos ao conhecimento e à aplicação das leis divinas. Eu volto a repetir. Se queremos vencer as horas difíceis, só um caminho existe, que é aliarmos-nos ao conhecimento e às leis divinas. 2. Precisamos ainda de sair do conforto emocional ou daquele processo de vitimização em que nos colocamos por muito tempo. Tanto tempo que até já criou raízes. Precisamos de sair desse patamar e isso significa deixarmos de nos comportar como crianças espirituais. É um passo difícil.
E terceiro, precisamos também de perceber da importância que é crer em Deus. Mas que não se trata apenas de depositar fé em Deus. Porque nós aqui aprendemos que é preciso também depositarmos fé em nós mesmos. Isto significa que todos os dias, sem esquecer, há que ter consideração que é nosso dever lutarmos pela nossa melhoria. E que esse trabalho é nosso. Não vai ser uma conquista que nos vai ser entregue de mão beijada só porque sim. Só porque uns são mais bonitos, ou porque uns nasceram numa família mais abastada, ou porque uns rezam mais, ou porque uns falam mais com Deus. Não é assim que funciona. Entretanto, se nada disto fizermos, manter-nos-emos em estagnação. E esse campo da estagnação dói. Dói porque nós percebemos que nos falta alguma coisa, que precisamos de sair daquela situação, mas não sabemos como. Dessa maneira, perfeitamente estagnados, sem ação, nós estaremos a dar razão às palavras de Emmanuel e Espírito, mencionadas no livro Palavras da Vida Eterna, que dizem assim. E sabem que Emmanuel, então, não tem papas na língua. Ele diz muito direto. E ele diz assim: enquanto o indivíduo não tem consciência da sua própria responsabilidade, move-se no mundo como se fosse um semi-irracional a amontoar problemas sobre a sua própria cabeça. Olha como o Emmanuel nos tirou a cartilha numa só frase. Fez-nos um retrato bem explícito daquilo que nós muitas vezes fazemos. Fazermos isso, ou seja, permanecermos naquele estado, partirmos para qualquer coisa logo com pessimismo, que também é uma coisa que nós fazemos muitas vezes, sentindo-nos de imediato derrotados. Isto não vai dar certo, isto não é para mim, é o que nós dizemos. O que é que dizem os benfeitores espirituais? Perante uma situação dessas, uma posição nossa, nessa medida, eles dizem-nos: amigos, não há força do bem ou alma de luz que vos possa ajudar. Porque nós não criamos sintonia com eles. Nós ficamos ali, paradinhos, quietinhos, a ver se aquilo passa e se melhores dias vêm. Agora, e porque precisamos de acreditar nas nossas potencialidades, que também as temos, também os benfeitores espirituais nos vêm dizer: nunca estais desamparados. E eles, neste sentido, acompanham-nos a dividirmos a nossa vida em dois grandes grupos. E eles dizem-nos assim: fazei por dividir aquilo que esperais que aconteça e que depende de vós, para um lado. E fazei então por dividir também aquilo que esperais que aconteça, mas que depende de outros fatores, aos quais sois alheios, que estão fora do vosso controle. Ou seja, no fundo eles estão-nos a dizer: entregai para Deus que a Ele compete. E enquanto isso, enquanto Ele labora, enquanto Ele faz a sua parte, dedicai-vos a fazer a vossa parte, a tentar alterar aquilo que podeis. Mas nós depositamos tudo nele, porque é mais confortável, porque é mais fácil. E eu volto a referir a expressão crianças espirituais. E como crianças espirituais, nos tais momentos difíceis, nós desistimos. E nós este mês temos vindo a falar de suicídio, temos vindo a falar de valorizarmos mais a vida. E esta palestra vem nesse sentido, de
uma vez que é o único momento da semana em que podemos estar aqui para recarregar baterias, que hoje ao menos pudéssemos ir para casa com elas bastante recarregadas. Não é? Assim espero. Então, nós estabelecermos na nossa vida, estabelecermos a nossa própria vida com base em ideias pessimistas, em suposições, em medos, em inseguranças, é a mesma coisa que guiarmos a alta velocidade, mas com os olhos fechados. E temos que deixar isso. Porque uma vida baseada assim, a querermos galopar a toda a hora, mas sem sequer olhar, sem sequer refletir, sem nos conhecermos a nós mesmos, torna-se algo irreal e muito difícil de suportar. Por isso nos abatemos, por isso deprimimos, por isso choramos. Então, quanto maiores forem as expectativas em relação a qualquer coisa, maiores serão as hipóteses de ficarmos decepcionados. Emmanuel diz-nos isso naquela frase que também é muito conhecida, que eu penso que até na última terça-feira mencionámos aqui, em que ele diz assim: só se desilude, quem se iludiu. E é verdade. É por isso que, se nós nada esperarmos, damos connosco a considerar um espetáculo ótimo tudo aquilo que nos acontece. Mas quando depositamos em alguma coisa muita expectativa, mais depressa, não é? Achamos que aquilo, afinal de contas, não é? E nos decepcionamos. Então, o que é melhor? O melhor, dizem-nos os benfeitores espirituais, é nós fazermos as pazes com a realidade, encararmos a vida como ela é e aprendermos a ajustar as nossas expectativas, mas com um padrão lúcido e flexível, porque nós também temos que ser flexíveis. Porquê é que tem que ser tudo como nós queremos? Somos teimosos, mas teimosos. Os outros todos podem fazer lá como quiserem, mas connosco tem que ser à nossa maneira. Na nossa presença tem que ser como nós queremos. Vejam como nós somos ainda. Porquê? Não pode ser assim. Afinal de contas, nem a vida, nem as pessoas serão alguma vez como nós gostávamos que fossem. Nem nós mesmos somos como gostaríamos de ser. Agora, diante dos princípios que a doutrina nos transmite, nós percebemos um pormenorzinho que faz toda a diferença. É que, para além de tudo isto que eu já vos mencionei, nós percebemos que não há motivos para permanecermos na tristeza. Não agora que nós já temos conhecimento de que as dificuldades, sejam elas quais forem, constituem uma verdadeira alavanca para o nosso progresso espiritual. Um aguilhão que nos empurra para a frente em prol do nosso adiantamento. Então, na vida, há momentos sim em que temos que olhar para trás. Mas se tivermos que olhar para trás, olhemos apenas para tomar aquela experiência vivida como uma aprendizagem ou uma lição. Não mais que isso. Nada de ficar a remoer as situações, a culpabilizar-nos, a angustiar-nos, a deprimir-nos ainda mais e a deprimirmos aqueles que estão à nossa volta. Nós até dizemos assim: a necessidade obriga. O ditado popular diz isto, não é? A necessidade obriga. Pois é. Porque realmente nós sabemos que até nas dificuldades mais salgadas residem profundos ensinamentos. Porque a necessidade é que nos obriga, é que nos impulsiona a adquirirmos e a desenvolvermos os tais atributos que, se permanecermos estagnados, nunca viríamos a tocar, a descobrir. Vejam a comida. A comida demasiado salgada fica intragável, não é? Mas não é que o sal, quando colocado ali na comida, sob a medida certa, se torna ótimo para ressaltar todos aqueles alimentos?
É verdade. Então, percebemos por aí que tudo tem a sua função. Tudo tem de estabelecer-se na medida. Nada de excessos do passado para não entrarmos em depressão. Nada de excessos do futuro para não ficarmos ansiosos. A cada dia, diz-nos o Espiritismo, a cada dia a sua, vocês já sabem, a sua relação. É verdade. Enfrentemos, pois, os medos, as dores, as tristezas e, principalmente, enfrentemos-nos a nós mesmos. Porque, como Joana de Ângeles um dia disse a Divaldo, no final da tua vida tu perceberás que a luta maior esteve sempre dentro de ti. Essa é que é a parte mais difícil, mas nós achamos sempre que as lutas são só externas, são só com os outros. Nada de dar demasiada guarida à tristeza. No seu lugar, diz-nos o Espiritismo, coloca antes um importante mecanismo de sustentação moral, que é o otimismo. Então agora vamos falar um bocadinho do otimismo. Porquê? Porque o otimista encara logo de automático a vida de outra forma. E por isso a doutrina espírita coloca o otimismo como uma ferramenta importantíssima que nós precisamos carregar connosco. Em vez de carregarmos determinados lixos, carreguemos antes o otimismo. Porque o otimista tem em mente que as bênçãos da vida, que as oportunidades que nós recebemos no dia a dia são incontáveis. Nós temos recebido semanalmente nas reuniões mediúnicas mensagens que precisamente se chamam a cada dia. E que são mensagens que nos impulsionam a recordar que cada dia é um novo dia. Cada dia há que ter nova esperança. Cada dia há que renovar ideias. Cada dia há que incitar energia em favor de nós próprios e do próximo. E por aí adiante. Mas nós nem sempre nos apercebemos disso. Porque não agarramos ainda a tal ferramenta do otimismo. O otimista sabe que sem castigo, sem punição, porque nada disso existe, temos a cada dia, pela misericórdia divina, a renovada possibilidade de alcançarmos novas lições por meio de desafios que nós já possuímos condições de superar. E é até-nos dito que ninguém recebe o peso maior de dificuldades do que possam arcar os seus ombros. Para nos dizerem que nós já temos a capacidade de suportar aquilo, mas, sobretudo, não se pretende que se suporte. Pretende-se é que se ultrapasse, que se vença aquele desafio, aquela dificuldade, aquela dor. Então, que isto nos ajude a encarar o dia como uma importante oportunidade de corrigirmos erros, de retificarmos equívocos, de enxergarmos a cada dia como uma ocasião para nos melhorarmos, para aumentarmos a nossa simpatia, elevarmos o nosso bom humor, que eu também tenho o meu, os níveis de compreensão para com o próximo. E esse próximo também é nosso irmão, não podemos esquecer disso. Ele também está a caminho, assim como nós estamos. Ele também tem as suas dificuldades, também passa por tribulações, também tem dúvidas, também sofre com os seus medos, também vive angustiado, se não sempre, pelo menos às vezes. Ou seja, é igual a nós. Ou sofre, entre aspas, as mesmas coisas, parecidas com as nossas. Então, diante de qualquer contratempo que a vida nos apresente, lembremos-nos que nós somos mais fortes do que pensamos. Que Deus está connosco mais do que nós imaginamos. E façamos por alimentar esse otimismo. Porque às vezes o que nos falta é isso. Só isso. Nós damos alimento à tristeza. Então que hoje, ao irmos embora, nos lembremos, ou amanhã, ou quiçá depois da amanhã, nos lembremos ainda das palavras de hoje e digamos, ei, já lá estou eu a alimentar a tristeza
deixa-me antes alimentar o otimismo. Porque cada dia representa uma nova página em branco da nossa atual existência. E nós a cada dia podemos escrever, preencher positivamente esse mesmo dia. Depende apenas da nossa disposição, da nossa determinação, da nossa disciplina, porque requer alguma, e principalmente da nossa vontade. Da vontade que nós empregamos em tudo aquilo que nós fazemos. E o que é que nós fazemos logo pela manhã? Ai, tal pachorra, agora ir trabalhar. Onde é que está a vontade quando dizemos isso? Ai, que o ano letivo começou outra vez. Não é? Para quem é professor, lá vou eu outra vez. Pois é. São estas pequenas insinuações que nós alimentamos sem percebermos. Que nós carregamos delas. E que não são positivas, são pessimistas, são derrotistas. Quem realmente estiver disposto a mudar, encontrará sempre, na doutrina espírita, no Evangelho de Jesus, um instrumento mais eficaz de indução a bons pensamentos, a bons sentimentos, porque as suas lições estão decalcadas do mais profundo amor a Deus e à humanidade. Então ele é o nosso exemplo maior e realmente nós nele encontramos conforto, na doutrina espírita encontramos o ânimo, que às vezes nos falta, e não podemos esquecer que o resto também faz parte de nós. Jesus, inclusivamente, até nos deixou o convite. Ele diz assim: vinde a mim, vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesta frase, Jesus procurava encorajar-nos a não desistirmos, a prosseguirmos sempre. Lembrava-nos de que qualquer mudança para melhor, que é o que nós queremos, porque para pior já basta até aqui, não é? Precisamos de nos alicerçar na determinação da vontade, precisamos plasmar pensamentos e atos construtivos e não depreciativos, não negativos. Precisamos empregar melhores atitudes, melhores comportamentos, substituindo-nos, sem darmos conta, progressivamente, para uma versão melhor de nós mesmos. Que é isso que nós estamos a fazer, afinal de contas, a cada dia. E acho que ninguém quer sair desta existência com a consciência pesada, na certeza de que poderia ter saído melhor de como entrou e que, afinal de contas, rejeitou todas essas oportunidades e passou o tempo em lamentações. A doutrina espírita complementa os seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus, e deixa-nos alguns instrumentos de ajuda. Instrumentos esses que nós estamos constantemente aqui a referir. Seja a oração, para nos conectarmos mais com aqueles que nos amam, com aqueles que querem o nosso próprio bem. Que façamos o Evangelho no lar, porque o Evangelho no lar funciona como uma espécie de heliporto. Qualquer momento se pode socorrer. Nós estamos a criar ali um ambiente que nós nem damos conta da força que ali se emana e se constrói a cada dia, a cada ano que se faz Evangelho do Lar. E depois eles ainda nos dizem que tenhamos em atenção a questão da ecologia mental. Hoje em dia fala-se muito da ecologia, o Espiritismo vem advertir-nos mais no sentido da ecologia mental. Ou seja, que façamos por recolher diariamente o tal lixo que nós vamos absorvendo, e assim como fazemos com o lixo físico lá de casa, né, que também o recolhemos, e que fazemos com ele? Deitamos-no fora. Então façamos também isso com esses pensamentos que não prestam, que nos derrubam, que nos deprimem, para que se efetuem as tais mudanças e com elas se renovem novos paradigmas mentais. Então nós vemos que Deus, e eu já vou acabar, prometo, que Deus, esse que nós culpamos por tudo e mais alguma coisa, que se tivesse costas
tinha que ter umas costas bem grandes e bem largas, vemos que ele já fez e continua a fazer a sua parte. Onde é que tem andado a nossa? Pergunto eu. Onde é que tem andado a nossa parte? O que foi feito, feito está. Não fiquemos agora a culpabilizar-nos por aquilo que já podíamos ter feito e não fizemos. Importa, e aproveito o título da nossa palestra, importa é começar de novo. Então fiquemos com esta ideia. E antes de me despedir, eu vou passar aqui umas pequenas, mas para mim acho que são grandes palavras. Palavras de ânimo. Também mencionadas, ou pelo menos se associam às palavras de Chico Xavier, em que ele dizia assim: para os dias bons, gratidão. Para os dias difíceis, fé. Para os dias de saudade, tempo. É verdade, nós até dizemos o tempo tudo cura. E para todos os dias, dizia Chico, coragem. Então, muito obrigada pela vossa atenção. Espero não vos ter maçado muito. E espero sinceramente que o tal bem danado que esta doutrina me deixa e me carrega a mim mesma, também tenha eu conseguido passá-lo para todos vocês.